O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana falamos sobre a defesa das políticas sociais das mulheres do campo, da floresta e das águas. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. O debate do fortalecimento da agricultura familiar e do meio ambiente como uma forma de vida sustentável. Então, só nesse formato é que a gente vai poder ter um campo com qualidade de vida, né, com qualidade de alimentos que vai estar ajudando no dia a dia, né, as famílias se manter saudável. E a gente sabe da agricultura familiar quanto é difícil essa produção agroecológica, quanto é difícil a gente preservar as nossas nascentes, o meio ambiente, principalmente quando a gente está lado a lado com o agronegócio, aonde o agronegócio ele não tem nenhum respeito, nenhuma valorização pelo meio ambiente. E nós que estamos próximos nesse meio, a gente acaba sendo prejudicado principalmente pelo uso desordenado dos agrotóxicos, que é proporcionado pelo agronegócio através de pulveração através de aviões, né, onde eles usam para pulverizar as suas grandes escalas de produção e acaba atingindo a produção da agricultura familiar, acaba contaminando as nossas plantações e, acima de tudo, as nossas nascentes. Então, essa discussão ela é bem mais ampla. Então, precisamos ter, sim, políticas públicas voltadas para que a gente possa preservar o meio ambiente, para que a gente possa ter essas condições, essa qualidade de vida. E isso tem tornado na pauta coletiva das mulheres, né, das quilombolas, quebradeiras de coco, né, das camponesas, um desafio muito grande, que é o desafio da gente ter nas nossas discussões, principalmente na pauta do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, a pauta do meio ambiente, do fortalecimento da agricultura familiar, como uma pauta de desenvolvimento do país, como uma pauta de crescimento econômico, no crescimento do potencial de uma alimentação saudável, de qualidade, né? Então, esses são grandes desafios que nós, mulheres do campo, a gente vem enfrentando no dia a dia. E a gente fazer esse debate também da agricultura familiar forte, a gente tem feito também um grande debate que é fazendo um link também com relação à questão da violência que hoje aumenta cada vez mais contra as mulheres. E no campo não é diferente.
Muitas vezes a gente trata a violência, o combate da violência contra as mulheres no campo, né, como uma coisa isolada, mas não é uma coisa isolada. Hoje tem aumentado cada vez mais o índice de mulheres violentadas no campo brasileiro. E isso também tem dificultado muito as nossas ações para que a gente possa ter a cada dia esse enfrentamento à violência, né, a garantia de políticas que venha fortalecer as mulheres nesse enfrentamento, porque não adianta a gente discutir a violência contra as mulheres aonde a gente não tem um sistema, políticas públicas forte que venha dar a essas mulheres segurança, porque somos agredidas e os nossos agressores acabam ficando impunes e a gente acaba ficando isolada, isolada da sociedade, isolada das nossas famílias, escondida com medo da violência, com medo dos nossos agressores. Então, isso tem feito com que o debate da violência ele tenha crescido entre as mulheres, mas não dá para a gente fazer esse debate do enfrentamento à violência só para nós mulheres. A gente precisa estar fazendo esse debate da violência também dentro do contexto geral da sociedade, porque discutir violência entre nós mulheres, isso a gente já faz no dia a dia. Então, a gente precisa ter espaços para que a gente possa dialogar em outros setores, né, sobre o papel da sociedade no enfrentamento à violência contra as mulheres. O papel das políticas públicas de fortalecimento às mulheres no enfrentamento à violência contra as mulheres. E isso ainda são debates que precisa ainda ser mais apropriado, mais discutido. E a gente precisa trazer para esse meio, para essas discussões, as famílias, o seio das famílias, porque a violência, a maioria dela acontece dentro das famílias. Então, esse debate tem que ser feito com o marido, com os filhos, com os pais, com nós mulheres, mas esse debate ele tem que ser coletivo. Então, não dá para a gente sempre ficar na autodefesa, sem colocar, de fato, na roda da conversa, quais as responsabilidades da família para a gente enfrentar de vez o combate à violência. E a gente está enfrentando agora, né, na Câmara dos Deputados, né, o PL 1904, né, onde trata da questão do estupro, da questão do aborto após a criança, a adolescente e a mulher que é estrupada, e a pena que dá ao agressor é uma pena menor do que a mulher que ficou grávida, ou a adolescente, ou a criança que ficou grávida, e optou por abortar. Então, ela é criminalizada como se a culpa foi dela. Foi ela que gerou o estupro, foi ela que quis engravidar, é a responsabilidade dela sozinha. A questão de tomar a decisão do aborto, a responsabilidade da punição é dela. Mas e aí? Como é que a gente vai tratar uma criança que foi estrupada, que acabou engravidando? Quem vai assumir essa criança? Quem vai acolher essa criança estrupada? Essa mulher estrupada. Então, assim, a violência ela é tratada ainda pela sociedade como uma responsabilidade só das mulheres, como que nós mulheres que somos responsáveis por ser violentada, por ser espancada. Então, a gente
precisa, né? A gente sabe que os grupos feministas, né? Grupo de mulheres, a gente tem ampliado mais esse debate, tem se criado mais apoio à rede de proteção às mulheres, mas a gente sabe ainda que ainda é muito pouco para aquilo que nós mulheres estamos nessa discussão, nesse fortalecimento. Então, assim, discutir temas ligados às mulheres do campo, ele é bem mais além do que o que a gente está acostumado no dia a dia, a ver esses espaços no dia a dia. Então, a gente tem esse espaço para que a gente possa demonstrar para a sociedade, né, o que é a vivência da mulher do campo, o que é a vivência das mulheres das águas, das florestas, as quilombolas, ribeirinhas, indígenas. Então, são esses espaços que nos proporciona esse diálogo da gente estar demonstrando, né, para a sociedade como nós nos organizamos, como essa discussão das mulheres camponesas, ela é uma discussão que precisa tomar uma proporção do diálogo com a sociedade. Nós precisamos discutir com toda a sociedade, principalmente, os espaços realmente, como é visto a mulher do campo, a agricultora familiar, perante a sociedade. As mulheres camponesas que, além de cuidar da roça, além de cuidar da produção, além de cuidar do meio ambiente, também é mulher, também é mãe. A educação é fundamental para garantir a sucessão rural, a permanência das jovens e dos jovens no meio rural. E não é qualquer educação. É uma educação que ela seja alternativa à nossa realidade. É uma educação que ela seja contextualizada. A gente quer uma educação de qualidade no meio rural, mas uma educação que respeite esse modo de vida e essa forma que a gente se relaciona com a natureza. A gente quer uma educação que nos transforme, que nos empodere, mas que ela mostre exatamente a importância do nosso lugar, que é um lugar de vida, que é um lugar de pertencimento, né? Que é um lugar que tem um sentido importante para a gente. Até porque ninguém sai da sua comunidade, do seu assentamento, por uma simplesmente vontade, foi uma escolha. Geralmente, a gente não tem escolha, a gente só tem essa opção, que é a opção de sair. Mas não era um desejo de sair. Faltou condições para garantir essa permanência, né? Então, a educação, sem sombra de dúvidas, ela é fundamental. Uma outra que eu gostaria também de destacar muito é a renda. E aí entra as políticas agrícolas, como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o próprio PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, o PRONAF, e aí vem as linhas de créditos, inclusive linhas de créditos específicas para nós mulheres, trabalhadoras rurais. Então, essas políticas, mas que elas vão de encontro direto à nossa produção, garantir que a gente consiga produzir, né? E aí a gente tem um rol de políticas que são resultados dessas ações de massa protagonizada pelas mulheres a partir da Marcha das Margaridas. Precisa aprimorar, precisa melhorar, isso é fato, né? Mas a gente ainda tem algo que, na minha opinião, precisa ser destacado com relação ainda à produção, que não é só produzir, é produzir de forma organizada, e aí a gente tem o tema da gestão da propriedade, que para isso exige tecnologia, né? E exige principalmente assistência técnica e extensão rural. Na minha opinião, a gente ainda precisa avançar muito no meio rural com uma assistência técnica e extensão rural. E para nós, mulheres, tem que ser uma assistência técnica que compreenda e que respeite o nosso modo de vida, que respeite, inclusive, a nossa forma de produzir.
nós mulheres também somos as protagonistas da produção agroecológica, que é um outro formato de produzir, de se relacionar com aquela produção. Então, esses fatores sempre da nossa identidade, do nosso modo de viver, de relação com a natureza, isso sempre precisa ser evidenciado ao se pensar uma política para o nosso território, para o nosso lugar de vida, né? E por que eu estou falando isso? Porque aí entra um outro tema, que é um tema muito sensível para toda a sociedade, que infelizmente todos os dias ainda a gente se depara com essas situações lamentáveis que chegam a ser revoltantes, que é o enfrentamento à violência contra nós mulheres. Imagine como é que nós mulheres lidamos com a situação de violência no meio rural. Por que eu estou dizendo isso? Porque a violência praticada contra nós mulheres no meio rural, elas tendem a ficar muito na invisibilidade. É como se elas não acontecessem. E por muitos anos, né, não só no rural, claro, mas sobretudo no rural, porque isso também tem a ver com a cultura, né? Ficou muito como algo naturalizado. Isso hoje já foi superado, já houve avanços com relação, pelo menos, a realmente reconhecer que trata-se de uma violência. E aí, com relação ao meio rural, ao tratar do enfrentamento à violência contra as mulheres, o combate à violência precisa ser discutido no âmbito da saúde, no âmbito da assistência social, no âmbito da educação, né? Então, é um tema que precisa ser discutido e pensado de forma transversal. Como é que a saúde, a política do Sistema Único de Saúde contribui, como é que a assistência social contribui, como é que a educação contribui. Porque não é só pensar as ações para combater a violência física quando ela é praticada, quando uma mulher ela é agredida, quando ela é violentada, mas é principalmente pensar políticas de prevenção para que elas não venham a acontecer. E a gente sabe que temos vários tipos de violência hoje que são praticados contra as mulheres, desde a psicológica, a financeira, né? Enfim. Então, quando nós pensamos as políticas para fortalecer a produção e, principalmente, a comercialização da produção das trabalhadoras rurais, das agricultoras familiares, nós estamos pensando em renda, em garantir renda para essas mulheres. E a renda, ela dialoga diretamente com a autonomia. Porque se a gente pensar na prática, sofre violência do seu companheiro, dificilmente ela vai conseguir sair dessa situação de violência se ela não tiver, né, um acolhimento e também não tiver uma certa independência financeira. Então, a independência financeira, no caso das agricultoras, das trabalhadoras rurais, ela está ligada com o fortalecimento da organização e comercialização da produção. Então, eu queria trazer essa reflexão para mostrar que o meio rural ele é muito dinâmico, é uma amplitude de diversidade, e sem contar também que, do ponto de vista da saúde, tem uma pauta que é muito importante para nós, mulheres trabalhadoras rurais, que é as plantas medicinais. Nós somos responsáveis pela produção das plantas medicinais, que, inclusive, na grande maioria, são produzidas em quintais produtivos, em pequenas áreas. E as plantas medicinais, elas são fundamentais para a prevenção e o cuidado da saúde. Só que a gente ainda tem um desafio enorme, que é avançar na comercialização dessa produção, de compreender o seu papel com relação ao cuidado com a saúde para a sociedade brasileira. Então, são muitos os desafios enfrentados por nós, mulheres trabalhadoras rurais do meio rural. Nós temos avanços significativos a partir da realização das marchas das margaridas, que é um processo
contínuo, não acontece somente no momento da mobilização, mas é, sobretudo, o momento da organização. E aí nós estamos falando de espaços que dão a oportunidade de debater os cadernos de texto, os eixos políticos que vão compor a marcha, em um processo formativo, que acaba contribuindo para empoderar as mulheres trabalhadoras rurais, para que elas se organizem e para que elas lutem, né, e realmente sejam protagonistas das histórias. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.